Eu gostaria de compartilhar com você agora um dos ensinamentos mais preciosos que nós temos para lideranças. Um ensinamento que eu tenho certeza que vai fazer parte da sua vida em algum momento no exercício da sua liderança. Todos nós, em algum momento, teremos que suceder alguém. Seja na nossa empresa, na igreja, no departamento, não importa. Nós vamos ter que assumir a responsabilidade de ter que suceder alguém. E eu aprendi ao longo da minha caminhada com Deus que uma coisa é você suceder alguém que não dá resultados, que não dá frutos e que fracassou no exercício da sua liderança. E outra coisa bem diferente é você exercer liderança quando alguém te deixou um trabalho pronto, com resultados, com objetivos alcançados e que agora você, ao assumir, precisa provar o seu valor, o seu talento e superar as expectativas com relação à sua vida em comparação com o trabalho anterior que você agora está assumindo. Com base nisso, eu gostaria de compartilhar com você um texto da Palavra de Deus que está em Josué, capítulo 1, versículo 2. Se você tiver uma Bíblia, acompanhe conosco. Diz assim: Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te, pois, agora, passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todos nós sabemos e conhecemos a história, e sabemos muito bem que Moisés foi um tremendo líder, e o seu nome está marcado na história de todos os hebreus, tanto é que se você chegar em Israel e falar o nome de Moisés e perguntar o nome de Moisés, todo judeu que se preze, todo hebreu que se preze, vai falar que Moisés foi um dos principais, se não o principal profeta que já houve na história de Israel. E Josué tinha só essa pequena tarefa, essa pequenininha tarefa de suceder talvez o maior líder que Israel já teve em toda a sua história. É claro que eles ainda não reconheceram Cristo como deveriam reconhecer. No entanto, até este momento, Moisés segue sendo o principal líder e profeta que Israel já teve em toda a sua história. E Josué agora tinha a incumbência de manter o mesmo foco, o mesmo objetivo e dar continuidade ao trabalho que Moisés iniciou. Só que Moisés fez um trabalho extraordinário, muito bom e obteve muito êxito. No entanto, Moisés deixou de cumprir um propósito, um objetivo, uma meta que estava estabelecida, que era levar Israel até Canaã, até a terra prometida, até a terra da promessa. E todos nós conhecemos a história e sabemos muito bem que Moisés não conseguiu isso por uma desobediência, quando Deus mandou ele falar com a rocha, que a rocha daria água, e ao invés de falar com a rocha, ele sentou o cajado na rocha e Deus foi lá e repreendeu ele. Todos nós conhecemos a história. Agora Josué, depois da morte de Moisés, em Deuteronômio capítulo 34, Josué está agora com a incumbência de pegar este mesmo povo e liderá-lo, conduzi-lo, levá-lo até o lugar que Moisés não conseguiu. Se a tarefa de Josué já era difícil ao suceder Moisés, mais difícil ainda seria tentar conduzir este povo até o lugar que Moisés deveria conduzi-los, mas não conseguiu. Aqui está o grande segredo, aqui está o primeiro ensinamento que eu gostaria de trazer para você. No exercício da sua liderança, muitas vezes você vai ter que acabar assumindo compromissos que ficaram do passado, da liderança anterior, e que você vai precisar exercer, que você vai precisar cumprir, que você vai precisar atingir, e que além de tudo isso, você vai precisar manter o povo motivado para alcançar esse objetivo junto com você. Tarefa dificílima, tarefa dura, tarefa árdua, é manter o povo na sua liderança debaixo do mesmo propósito que ela estava na liderança anterior, porque isso envolve as saudades que eles vão ter do líder anterior, isso envolve a intimidade que eles tinham com o líder anterior e de repente não tem com você, isso envolve a estima pelo tempo que aquele líder ficou na liderança daquele povo, e agora é você que está ali. No entanto, para que você obtenha êxito no exercício da liderança e levando essa pessoa a entender que aquele compromisso era de Moisés, mas agora é seu, e que você precisa levá-los até lá, cumprir esse objetivo, é preciso que você lembre das promessas que Deus fez ao seu líder anterior e que acabam agora recaindo sobre você, e lembrar de que você esteve presente nas principais conquistas daquele líder, como foi o caso de Josué. Ele esteve presente em quase todas, se não em todas, principais conquistas que Moisés teve liderando o povo no exercício de sua liderança. Então, ele tinha know-how e tinha currículo para saber expressar e para saber liderar o povo e conduzi-lo até a terra prometida. E Deus, além de tudo isso, essa é a primeira coisa que nós temos que atentar, é o primeiro ensinamento que eu tenho para te dar, mas o segundo ensinamento, Deus fala para Josué: Josué, esforça-te, ou seja, use todas as forças disponíveis em você. E quais são as forças disponíveis que todo ser humano tem dentro de si? A força mental, a força física e a força espiritual. E Josué precisaria usar essa força. Josué usaria essa força no futuro,
porque ele precisaria ser forte mentalmente para não sucumbir diante do povo e diante da pressão do povo. Ele precisaria ser forte fisicamente porque enfrentaria batalhas físicas. E ele precisaria ser forte espiritualmente para não esmorecer ao ser criticado e colocado contra a parede quando alguma coisa desse errado no exercício da sua liderança. A terceira coisa que é importante que a gente saliente é que Deus fala para Josué: Josué, esforça-te, como ele falou, e Josué tem bom ânimo. E o ânimo é um estado de espírito, ele está relacionado ao temperamento da pessoa. Ele está intrínseco dentro do ser humano. É um estado de espírito, é diferente de qualquer outro sentimento, de qualquer outro estado de emoção. O ânimo é um sentimento prolongado. O que Deus está dizendo para Josué, quando ele diz Josué tem bom ânimo, quer dizer Josué tenha ânimo ao longo do percurso até alcançar a vitória que eu estabeleci. Josué, mantenha-se focado naquilo que você precisa alcançar. Josué, não esmoreça. Josué, não saia do foco por qualquer coisa. Josué, não mude o roteiro. Josué, continue. Josué, vá adiante. Josué, se anime. Eu estou com você, eu sou com você. Assim como eu fui com Moisés, eu sou na sua vida. E é o que Deus está dizendo para você, que nesse momento está assumindo uma liderança, que nesse momento está assumindo um trabalho e que está com medo. Deus está dizendo para você: fique em paz, fique tranquilo. Eu estou na condução deste trabalho ao seu lado. Você será tão bem sucedido quanto a pessoa que te antecedeu foi. Eu estou com você e vou te honrar nesse chamado, nesse ministério, no exercício da sua liderança. Terceiro, é necessário ter responsabilidade com um compromisso firmado. Em Josué, capítulo 1, versículo 7, a Bíblia diz assim: então somente esforça-te e tem muito bom ânimo, para teres cuidado de fazer conforme toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Deus está falando, o compromisso está firmado e eu preciso que você se mantenha na direção, na diretriz, com foco naquilo que eu coloquei diante de você. Isso me faz lembrar de uma passagem bíblica que está no primeiro livro do profeta Samuel. Tem a ver com a história de Penina e de Ana, e todos vocês conhecem a história. E todos nós sabemos que Ana ia ao templo orar e pedir a Deus um filho, e ela fez um compromisso, um voto com Deus. Se Deus lhe desse um filho, ela devolveria este filho ao Senhor. O que Deus está cobrando de Josué é que Josué mantenha o compromisso que foi firmado lá atrás com Moisés e que agora está sendo firmado com ele. Ele está dizendo: mantenha-se no compromisso que eu estou firmando com você. Ana se manteve naquele compromisso e ao nascer Samuel, depois de ter desmamado, depois de já estar uma criança grande, ela vai lá e entrega a criança para ser cuidada pelo sacerdote. Ela devolveu a criança ao Senhor. Ela manteve o compromisso no qual ela foi chamada. Ela obteve sucesso porque ela manteve a sua palavra diante de Deus e foi até o fim no compromisso firmado. Ela poderia muito bem dar para trás, poderia muito bem correr do objetivo. Não, Deus, vamos negociar. Não, Deus, não é bem assim. Eu falei, mas agora o neném está no meu colo. Não. Quando você faz um voto diante de Deus, a Bíblia diz que é melhor que você não votes do que votes e não cumpras. Deus está pedindo que você se mantenha no compromisso que Ele fez com você. E Ele vai te honrar ao suceder esta pessoa e vai te dar vitória. Quarto, é necessário manter o foco na missão que te foi atribuída. E com isso eu lembro da vida de Neemias, que teve Sambalate e Tobias contra ele, que teve vários percalços de dificuldades no meio do caminho, mas ele se manteve com o foco na sua missão. Mantenha-se com o foco na missão que Deus colocou nas suas mãos, que Deus colocou em você. Não desvie o seu olhar nem para a direita nem para a esquerda. Muitas coisas vão acontecer no exercício da sua liderança para que você saia, para que você perca, para que você desista, para que você não alcance, para que você não progrida, para que você não vá adiante, para que você não tome posse daquilo que Deus está colocando diante de você. Mas Deus está falando: eu quero que você se mantenha com foco na missão. Mantenha seu foco em alcançar aquilo que eu estou colocando diante de você, e você será bem sucedido. Quinto, é necessário você se alimentar da palavra de Deus. Está no versículo 8. E de todos esses ensinamentos que eu poderia trazer para você, o versículo 8
Talvez seja o principal deles, porque a Bíblia diz no Salmo 119, versículo 105, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. A Bíblia diz em Hebreus capítulo 4, versículo 12, porque a palavra de Deus é viva e eficaz, mais penetrante que espada de 2 gumes, que penetra a divisão da alma e do espírito, juntas e medulas, é apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração. A Bíblia diz em Jeremias capítulo 15, versículo 16, achando as tuas palavras, logo as comi, e a tua palavra foi para mim gozo e alegria do meu coração. João 17:17 diz, santifica-nos pela tua verdade, a tua palavra é a verdade. De todos os ensinamentos que Josué recebeu de Deus, de todas as ordens, de todos os princípios que eles não poderia quebrar, talvez o principal, se não o principal deles, foi obedecer a palavra, se alimentar da palavra, meditar na palavra, viver na palavra. Não nos esqueçamos do que Mateus capítulo 4, na tentação de Jesus, no versículo 4, o Senhor Jesus disse, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Romanos capítulo 10, versículo 17, está escrito assim, de sorte que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Quer ser bem-sucedido ao liderar alguém ou ao suceder uma liderança tão boa, obedeça a palavra de Deus. Se alimente da palavra de Deus. Espero que você tenha gostado, espero que isso tenha sido de grande valia, espero que isso colabore para o seu crescimento no exercício da sua liderança. Se você gostou, se você não gostou, o canal é democrático, deixa a sua crítica, deixa seu comentário. Deus está falando comigo e com você. E se inscreva no nosso canal, acione o nosso sininho. Se você gostou, compartilhe com seus amigos, colegas, pastores, as pessoas que fazem parte do seu rol de amizade na sua faculdade. Deus abençoe você. Deus abençoe sua vida. E eu espero que isso tenha colaborado para você crescer mais no exercício da sua liderança. Um forte abraço. Deus te abençoe.